No ar. Bom dia a todos e todas que estão aqui conosco hoje. É uma alegria estarmos aqui com os professores José Almeida, Paulo Menezes, Darcy Neves e Sandra Fortes para essa discussão sobre epidemiologia em saúde mental, temas e debates emergentes. Discutiu e fizemos muito esforço para termos essa temática aqui, porque achamos importantíssimo a gente discutir os desafios, né, os métodos que temos, o que estamos investigando, e a Mônica Nunes e Carmen Viana foram fundamentais para que a gente pudesse desenhar essa mesa. Então, agradeço a todos que estão aqui. Eu vou iniciar agora com a apresentação do professor José Almeida. Teremos um tempinho ao final, então, à medida que forem surgindo questões, vocês poderão colocar no chat, que ao final teremos uma discussão. Então, o nosso primeiro convidado falará sobre determinantes sociais e estimativas globais em saúde mental, José Miguel Caldas de Almeida. Seja bem-vindo, obrigada. Ele é professor de psiquiatria, Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, coordenador do Programa de Saúde Mental da OPAS entre 2000 e 2006. Conduziu o estudo epidemiológico nacional Saúde Mental e estudo sobre o impacto da crise econômica sobre saúde mental dos portugueses. Tem como foco de pesquisa efeito dos fatores sociais e econômicos na saúde mental das populações, transição de cuidados institucionais para cuidados de saúde mental e implementação de políticas e serviços de saúde mental. É um prazer recebê-lo aqui, professor, a palavra é sua. Muito bom dia a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar neste Congresso de Epidemiologia do Brasil e dizer que é um grande gosto estar convosco. Eu vou então, se me dão um segundo, mostrar a minha apresentação. Estão a ver bem? Sim, estamos vendo bem. Muito bem. Então, pediram para falar sobre determinantes sociais e estimativas globais em saúde mental. E eu começaria por dizer que há muito que nós sabemos que a saúde mental é fortemente influenciada por vários tipos de fatores, entre os quais fatores sociais. Como há muita investigação que já trouxe evidência bastante forte, que temos fatores como as experiências, sobretudo as experiências adversas da infância, o ambiente, entre os quais a habitação, a educação, o suporte social, o rendimento que as pessoas recebem, trabalho, emprego, comunidade e acesso aos cuidados. Dentro dos determinantes sociais de doença mental mais estudados, temos os que vocês podem aqui ver neste slide, da pobreza, privação financeira, desigualdades sociais, que há muita evidência que é, por si só, um fator importante, as adversidades na infância, educação, género, emergências complexas, e agora estamos numa dessas situações que está, enfim, a trazer amplas oportunidades para investigar melhor a influência de vários determinantes sociais, culturais e suporte social. Dessa evidência que existe, todos os estudos mostraram uma relação significativa com a educação. A maior parte dos estudos mostram também uma relação com a pobreza, a desigualdade, as experiências de adversidade na infância. E os estudos multinacionais mostram forte associação com a desigualdade, como iremos depois ver mais à frente. Estas evidências são, sobretudo, mais robustas em relação aos transtornos mentais comuns, sobretudo a depressão e a ansiedade.
A influência destes fatores vai-se fazer sentir a vários níveis, tanto da causalidade como do início da doença, do seu curso e do resultado final. Temos também que ter em consideração que há uma relação complexa entre o transtorno mental e a vulnerabilidade social. Por um lado, o transtorno mental, por várias razões, leva a maior vulnerabilidade social, criando depois um círculo vicioso, porque, sua vez, eu enganei-me aqui no slide e está a andar mais depressa do que eu julgava. Portanto, este ciclo vicioso cria-se porque, por um lado, a vulnerabilidade social leva a transtorno mental e, por outro lado, o transtorno mental leva à vulnerabilidade social. E o que acontece é que se vão perpetuando a continuação desta ligação entre as duas partes através de um ciclo vicioso. Ora bem, nós temos, enfim, muita informação já e alguma evidência sobre as associações entre os vários tipos de determinantes sociais e os transtornos mentais, e poderíamos falar de muitos desses estudos, mas como me pediram para me centrar sobretudo na saúde mental a nível global, eu vou buscar alguns dados que vêm das seguintes fontes principais. Primeiro, os estudos sobre a carga global das doenças. Em segundo lugar, por estudos epidemiológicos, entre os quais o World Mental Health Survey Initiative e outros surveys internacionais, e algumas iniciativas, estudos da OMS, entre os quais o WHO-AIMS e os atlas de saúde mental. O Global Burden of Disease teve uma importância, como todos sabem, enorme para a saúde mental. Pela primeira vez foi possível, com dados concretos de investigação, mostrar que as doenças mentais são um dos principais responsáveis da carga de todas as doenças, por causa, sobretudo, da incapacidade que está associada e também da mortalidade. Portanto, nós sabemos que uma parte significativa dos DALYs, do tempo de vida perdida por causa de qualquer doença, ou dos anos vividos com incapacidade, estão ligadas a doenças mentais. Mas o que tem acontecido é que hoje percebemos que provavelmente, muito provavelmente, houve uma subestimação desta influência e, por exemplo, um estudo apresentado há poucos anos defendeu a ideia de que haveria razões para ter que repensar um pouco os estudos, os dados inicialmente dados, e que em vez dos 20% de anos vividos com incapacidade e os 7% dos DALYs, poderíamos falar em 30% dos anos vividos com incapacidade e à volta de 13% dos DALYs, se tomarmos em consideração que há, por exemplo, sobreposição entre as doenças psiquiátricas e as neurológicas, que não foi considerado a carga dos transtornos de personalidade e ainda outras razões. O que é certo é que, muito provavelmente, quando nós afinarmos melhor a capacidade de avaliar a carga global das doenças mentais, teremos a doença mental no primeiro lugar da carga global das doenças, em termos de anos de vida vividos com incapacidade, e ao nível das cardiovasculares e circulatórias em termos de DALYs. Em relação às contribuições da OMS, que há muitos anos tem feito ou promovido vários estudos epidemiológicos que têm sido importantes, mas através do AIMS permitiu aprofundar uma série de dados sobre os sistemas de saúde mental em muitos países e, sobretudo, através da iniciativa dos atlas de saúde mental, de que eu vou mostrar alguns dados do último Atlas, que é de 2020, que como vão ver,
mostra-nos alguns dados muito sugestivos da importância da desigualdade que existe no mundo hoje em dia entre os países de baixa renda e os de alta renda em relação a muitos aspectos importantes da saúde mental. Por exemplo, começando com os gastos governamentais de saúde mental, olhando só para não complicar aqui nos dados de 2020, nós vemos que entre os países de low income e os de high income há 50 vezes mais gastos governamentais com a saúde mental. E isto é, sobretudo, ainda mais grave, porque quando vamos ver a percentagem dos gastos com a saúde mental em relação ao total dos orçamentos da saúde, nós vemos que enquanto os países mais pobres têm cerca de 1% alocado à saúde mental, os mais ricos têm 3,8% e há alguns que chegam a 12%, 14%. Portanto, há aqui uma desigualdade muito grande. E esta desigualdade encontra-se também a nível dos profissionais, em que se vê uma diferença brutal entre o 1,4 por a mediana por 100 mil habitantes e 60 e 2,2 no caso dos países do high income countries. Isto são, considerando os grupos do Banco Mundial, dos quatro grupos de acordo com o rendimento médio. Uma coisa que o Atlas tem agora, e é a primeira vez que isso aparece, é dados sobre os seguros nacionais de saúde. E este parece que é um aspecto muito mais importante do que se tinha pensado até uma certa altura. E veem que aqui, enquanto nos países pobres estamos com cerca de 33%, é quase 100% a nível dos países ricos, em que está seguro que as pessoas têm ou são reembolsadas ou têm serviços nacionais de saúde que asseguram os custos do seu tratamento. E isto acontece, por exemplo, das fontes de pagamento dos serviços de saúde mental, em que vem aqui que nos países de baixo rendimento mais de 50% têm que pagar, as pessoas têm que pagar do seu bolso, enquanto nos países ricos praticamente 100%, a maior parte dos custos estão assegurados por seguros de saúde diretos ou indiretos. E isto acontece também em relação aos medicamentos psicotrópicos, ainda mais. É impressionante que 70%, no caso dos países mais pobres, têm que pagar do seu bolso, não há um seguro que proteja as pessoas. Se olharmos depois para o resultado de tudo isto, vemos, por exemplo, que um indicador que é de leitos psiquiátricos e hospitais gerais, que é um bom indicador da transição, da evolução, da modernização dos serviços de saúde mental, nós vemos que, enquanto nos países pobres praticamente têm, enfim, números muitíssimo baixos e que têm baixado desde 2014 para cá, nos países mais ricos é uma evolução que se tem processado a bom ritmo. Há países que já praticamente têm todos os leitos psiquiátricos em hospitais gerais. E se passarmos depois para os dispositivos de saúde mental na comunidade, como podem ver neste gráfico, a diferença entre os países pobres e os países ricos é de facto enorme, não é? Enfim, depois isto vai gradualmente, conforme vai do muito baixo para o muito alto rendimento. A continuidade de cuidados, como sabem, é um aspecto fundamental da qualidade dos serviços de saúde mental, e se usarmos o indicador da percentagem de doentes que após um internamento são vistos, há um follow-up dentro de um mês, vemos que, enfim, não é famoso nos países mais ricos, mesmo assim, só 55% é que a maior parte das pessoas tem esse follow-up assegurado. Mas nos países mais pobres é menos de metade. Por outro lado, a cobertura de serviços para os casos mais graves, os casos de psicose, mais uma vez, não é brilhante a situação, temos países riquíssimos
que 60 e tal, 70% das pessoas não têm cobertura de cuidados assegurado, o que é uma coisa escandalosa, mas, de qualquer maneira, é uma diferença brutal com a situação de 12% nos países mais pobres, embora aqui haja um certo progresso nestes últimos 3 ou 4 anos. O que se passa no tratamento passa-se também na promoção e prevenção. Se virmos a percentagem de países com pelo menos 2 programas de promoção ou prevenção, vemos que neste momento nos países com rendimentos mais altos já está não muito longe dos 100%, enquanto ainda está nos 50%. Estes 50%, apesar de tudo, mostram um progresso enorme, quer dizer, mesmo os países mais pobres, de facto, têm feito progressos muito significativos em iniciativas de promoção e prevenção que há alguns anos atrás praticamente não existiam. Agora, em relação aos estudos epidemiológicos, que é outra fonte importante, tem havido várias contribuições, uma delas do Ricardo Araya e outros. O Ricardo, vocês conhecem, julgo que a maior parte das pessoas que estão nesta mesa, ele fez um estudo interessante que utilizou os dados do WHO World Health Survey, não o Survey de Saúde Mental, mas de saúde em geral, e foi ver quais eram os determinantes individuais e os determinantes entre países em relação à depressão. E, de facto, os individuais para melhor acesso a cuidados é o género, a educação, rendimento, morar em áreas urbanas, mas o que é interessante é que os fatores do rendimento entre os países explicam quase 30% da variância no acesso ao diagnóstico e 24% no acesso ao tratamento. Quer dizer, há esta desigualdade, de facto, traduz aqui de uma forma quantitativa, de uma forma muito clara, a desigualdade que existe em função do fator económico entre países. Agora, nós temos muitos dados, sobretudo da World Mental Health Surveys Initiative, que teve a possibilidade de, pela primeira vez, juntar diagnósticos, nível de severidade, utilização de serviços de saúde e fatores sociais e económicos, ainda outras coisas. Portanto, isto permite os dados fazer muitas análises que ajudam a perceber melhor a nível enfim, individual e a nível global a importância dos determinantes da saúde mental. Por exemplo, este paper que foi publicado num livro de Community Care na Oxford sobre o Untreated Prevalence mostra aqui a grande diferença que existe na percentagem de pessoas que são tratadas. Por exemplo, das doenças mentais graves, mais uma vez é impressionante, como veem, mesmo os países de alta renda, 40% das pessoas não têm qualquer tratamento. Claro que é uma maravilha quando se compara depois com os de baixa média, em que fica pelos 21%. Isto foi depois melhorado um pouco ou diferenciado num estudo do Thornycroft e outros, em que foi avaliar também a percentagem de necessidade sentida. Isto foi muito interessante, porque mostrou-nos que não basta ter serviços. Uma parte importante, como vocês veem aqui, é que há uma série grande de pessoas que não têm acesso a nenhum tratamento porque elas próprias não têm a percepção da necessidade. Ou seja, isto tem implicações políticas e de estratégias muito grandes porque o estigma e fatores culturais acabam por ter um papel muito importante e mais aqui nos países de baixa média, que só 34% das pessoas com depressão major é que têm a percepção da doença, em confronto com 60%, praticamente o dobro nos países de alta média. O que é interessante aqui é que se entrou também em consideração não só com o treatment gap, ter ou não ter contacto, mas com alguns indicadores da qualidade dos serviços. E é impressionante quando se toma isso em consideração, chega-se à conclusão que nos países com poucos recursos, muito poucas pessoas
tem assegurado o tratamento com qualidade mínima. Isto foi ainda mais diferenciado num estudo recente, publicado no ano passado, pelo Vigo, com a base de dados do World Mental Health Survey, em que se demonstra que, quando se entra em consideração com o facto de se a psicofarmacologia ou a psicoterapia ou a combinação de ambos são adequados, nós vemos que, enquanto nos países de alta renda 52% recebem algum serviço, nos média-baixa só menos de 20%, e a diferença de percentagens também entre os que recebem psicofarmacologia, psicoterapia ou ambas é muito diferente. Nos países de renda baixa só menos de 1%. Eu vou terminar com um outro estudo que ainda não foi submetido, sobre os determinantes propriamente dito, que eu acho que abrem perspectivas muito interessantes. Porque este estudo foi entrar em consideração com já uma abordagem mais sofisticada da cobertura do contacto e depois do controle adequado da medicação, da psicoterapia, da adesão ao tratamento, e entrou em linha de conta com vários determinantes, entre os quais a idade, o género, a renda, a educação, o tipo de seguro de saúde e o emprego. Como vos disse, não está ainda publicado, mas de uma forma muito geral pode-se dizer que, primeiro, a idade, o nível de renda, a educação, em particular a educação, o tipo de seguro e a gravidade encontram-se associados à cobertura efetiva. Menos nos países de renda baixa, o género, a renda, a educação, a proteção financeira, também afetam significativamente a cobertura de contacto. E nos países de baixa renda há aqui uma questão que, enfim, não vou ter tempo para falar, mas que eu acho que no futuro vai ser muito importante, que é a questão dos tipos de seguro, em que medida é que eles protegem as pessoas, tanto nos países ricos, como nos médios, como nos baixos. E nos países de baixa renda, este é de facto o fator decisivo das análises que foram feitas neste estudo. Portanto, nós poderíamos dizer que, a concluir, que fizeram-se progressos importantes na epidemiologia psiquiátrica e a nível da saúde mental global, que é uma disciplina que se tem desenvolvido muito, e que permitiram avanços significativos no conhecimento mais rigoroso da importância, da influência dos determinantes sociais. Muitos avanços agora estão em curso no contexto da investigação sobre o impacto da pandemia do Covid, e eu acho que o Covid, com todas as desgraças horríveis que veio associado, tem duas coisas boas, entre aspas. Uma é que deu uma visibilidade enorme à saúde mental. Eu não sei como é que é no Brasil, em Portugal, hoje a saúde mental é vista de uma forma completamente diferente do que era há 2 anos atrás, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. E com implicações políticas e de dinheiros disponíveis, etc. E estou certo que também a nível da investigação vai ser possível compreender muito melhor, sobretudo, fatores socioculturais, a influência de alguns fatores socioculturais. E isto espera-se, que traga uma ajuda grande para o desenvolvimento de novas políticas e novas intervenções capazes de melhorar a saúde mental das populações. Para aqueles que nos estão a ouvir e que podem interessar-se por este tema dos determinantes sociais, eu acho que procurem uma publicação que foi feita numa iniciativa da Fundação Gulbenkian e da WHO em Lisboa, há uns 4 ou 5 anos, sobre os determinantes sociais da saúde mental. Acho que é um livrinho que resume muito bem, isto foi feito pela equipa do Michael Marmot, julgo que resume muito bem o que se sabe hoje sobre a influência dos determinantes sociais e enfim, profissionais e investigadores que queiram usar este conhecimos. E então agradeço a todos a vossa atenção e mais uma vez agradeço a oportunidade de partilhar convosco alguma destas reflexões. Muito obrigado. Obrigada, professor. Você traz várias questões que a gente vai poder discutir daqui a pouco no nosso debate. Muito obrigada.
Eu gostaria agora de chamar o Paulo Rossi Menezes para discutir o tema estimativas populacionais em saúde mental, porque os estudos epidemiológicos ainda são restritos no país. O professor Paulo Menezes é graduado em medicina, mestrado em epidemiologia pela Universidade de Londres e doutor também pela Universidade de Londres, doutor em psiquiatria. É professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Saúde Mental Populacional da USP e tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia psiquiátrica e saúde mental, com foco em investigação epidemiológica das psicoses, transtornos mentais comuns na atenção primária e dos transtornos mentais na terceira idade. Professor Paulo Menezes, por favor, pode fazer sua apresentação. Muito obrigado, Tânia. Bom dia a todas e todos. É realmente um prazer enorme estar aqui nessa mesa com amigos, colegas, discutindo esses pontos tão importantes sobre saúde mental e a contribuição da epidemiologia no sentido de buscar a melhora da saúde mental das populações. A Tânia, ela, quando me convidou, eu fiquei muito feliz com o convite, mas ela trouxe aqui para mim um enorme desafio. O tema que me foi encomendado é realmente um tema extremamente complexo, né? Estimativas populacionais em saúde mental, porque os estudos epidemiológicos ainda são restritos no país, né? Então, eu acho que esse é um tema bastante, como falei, complexo. Não pretendo, de forma alguma, esgotar esse tema, mas fazer algumas considerações sobre aspectos que eu acho que contribuem para que essas estimativas ainda sejam restritas no Brasil, e alguma experiência que eu tenho tido ao longo dessas décadas trabalhando com estudos epidemiológicos em saúde mental no Brasil. Eu vou começar fazendo uma definição. Lembrando, na verdade, a gente está no Congresso de Epidemiologia, lembrando as definições do que nós estamos falando em termos de estimativas populacionais. O que são essas estimativas populacionais? O professor José Almeida acabou de apresentar uma perspectiva global da saúde mental que usa as estimativas populacionais existentes, né? Inclusive, a carga global de doenças é totalmente baseada nas estimativas de cada país. Então, a gente está falando aqui de estimativas de medidas de ocorrência dos eventos de interesse, de doenças, de consequências das transtornos mentais, em termos principalmente de ocorrência de casos novos, incidência nas populações, e de prevalência dos transtornos mentais nas distintas populações e como essas medidas de ocorrência elas variam de uma população para outra. E também, de forma muito importante, estamos falando de medidas de associação entre exposições de interesse e a ocorrência ou risco de eventos de interesse. Essas medidas de associação são expressas em termos de riscos relativos, calculados como razões de incidência, odds ratios, riscos absolutos, e que permitam estimar o impacto populacional de exposições de interesse, por exemplo, a questão das desigualdades sociais, dos determinantes sociais, na saúde mental das populações. É disso que a gente está falando. Como que a gente chega a essas estimativas de ocorrência e de associação? Através, basicamente, dos estudos que a gente conhece, estudos ecológicos, transversais, caso-controle e estudos de coorte. Eu estou aqui falando o ABC da epidemiologia,
porque isso eu acho que ajuda a gente a pensar por que as estimativas no Brasil, foi o tema da minha fala, são tão limitadas. Na verdade, eu comecei a pensar, as estimativas não são limitadas só no Brasil. Elas são extremamente limitadas para os países de baixa e média renda no mundo. Nós temos poucos estudos que produzem estimativas que vão além daquelas estimativas de prevalência de transtornos mentais nas diferentes populações. Estudos que tenham incidência, associação entre potenciais fatores de risco e risco de transtornos mentais são muito escassos nos países de renda baixa e de renda média. E são também escassos em alguns países ricos, né? Por exemplo, não é muito frequente nós vermos estudos que produzem estimativas desse tipo talvez o país mais rico do mundo, que são os Estados Unidos, né? Quando a gente olha os estudos sobre incidência de primeiro episódio psicótico, a contribuição da epidemiologia americana é bastante discreta. E da onde tem vindo as principais estimativas populacionais? Eu acho que isso pode ajudar a gente a entender o que acontece no Brasil, com a situação no Brasil. Esses países que produzem a maior quantidade de estimativas populacionais, eu acho que têm em comum três coisas, pelo menos. Primeiro, eles têm sistemas de informação populacionais muito bem organizados, sistemas que fornecem tanto dados demográficos como dados sociais e econômicos da população e dados de saúde que permitem identificar casos, que permitem ter a informação sobre acesso a serviços de saúde e tratamentos e os resultados desse acesso aos cuidados, né? Segundo, que isso ocorre em países, principalmente, que têm sistemas de saúde populacionais integrados, sistemas de saúde que atendem a toda a população e que atendem de forma hierarquizada, desde o nível de atenção primária à saúde até os níveis de atenção mais complexa, de saúde mental e de atendimento psiquiátrico para os casos graves. E, como eu falei, esses sistemas de saúde têm em comum que toda a população, ou a grande maioria da população, tem acesso aos mesmos serviços de saúde, aos mesmos tipos de cuidados. E, em terceiro lugar, são países que têm um grande investimento em pesquisa e formação de recursos humanos para pesquisa. E, especialmente aqui, em pesquisa e formação de recursos humanos para a epidemiologia dos transtornos mentais, para poder gerar essas estimativas populacionais. São países que contam com financiamento consistente para a pesquisa e que acabam permitindo a constituição de redes de pesquisa, onde os pesquisadores trabalham de forma colaborativa, no sentido de produzir essas estimativas populacionais. E a gente vê como isso realmente produz conhecimento de altíssimo nível. Eu trouxe aqui um exemplo que saiu agora, recentemente, há poucas semanas, no Lancet Psychiatry. Nosso professor Almeida mencionou a pandemia, né, que mudou nossas vidas no mundo inteiro, e como nós precisamos gerar conhecimento. Esse trabalho foi publicado por um grupo do Reino Unido, né? E o título já mostra como ele produz estimativas fundamentais. Isso aqui, então, são as consequências psiquiátricas e neurológicas naqueles que tiveram Covid-19. E aqui a gente tem um exemplo de como
os aspectos que eu mencionei são fundamentais para poder gerar essas evidências. Esse grupo trabalhou, então, com registros eletrônicos, prontuários eletrônicos, envolvendo cerca de 81 milhões de pacientes que tiveram Covid-19, e foi possível saber o que aconteceu ao longo de 6 meses a partir do diagnóstico. Então, foi possível estimar a incidência de 14 desfechos neurológicos e psiquiátricos nesse período de 6 meses. E o que eles encontraram é que, de fato, esse é uma das maiores consequências quem teve uma infecção por coronavírus e apresentou quadro de Covid-19. Né? Ao longo de 6 meses, 1 em cada 3 pacientes, 33%, teve pelo menos um diagnóstico psiquiátrico ou neurológico, sendo que quase 13% receberam esse diagnóstico pela primeira vez na vida. Né? E, então, aqui a gente tem as estimativas de incidência para diagnósticos específicos, desde hemorragia intracranial a transtornos psicóticos e transtornos de ansiedade. Então, é só um exemplo de como rapidamente, quando aquelas 3 situações, ou quando aqueles 3 elementos estão combinados num país, é possível responder de forma muito eficiente perguntas importantes em saúde mental. E agora eu vou falar um pouquinho de algumas experiências que eu tive envolvido aqui no Brasil, produzindo esse tipo de estimativa. O professor Almeida apresentou estimativas globais e trabalhando principalmente com a minha amiga, colega Cláudia Alves, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós analisamos dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, envolvendo um pouco mais de 60 mil pessoas, e foi possível estimar, então, a prevalência de depressão na população brasileira, quase 8%, naquele estudo, e também foi possível verificar como a distribuição ela depende de características importantes sociais, gênero, escolaridade, renda e região onde as pessoas moram. Mulheres, pessoas de menor escolaridade e as pessoas da região sul foram as que apresentaram maior prevalência. E também foi possível ver aqui aquilo que o professor Almeida mencionou de acesso a cuidados. Na linha do que tinha sido falado, somente 1 em cada 5 pessoas com sintomas de depressão nesse inquérito recebeu algum tipo de cuidado em saúde para a sua condição. Ser mulher, branco, morar no Sudeste do Sul e ter maior escolaridade aumentaram a chance de ter acesso a cuidados. Dando sequência, nós pudemos examinar a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, um pouco mais de 88 mil participantes. E a prevalência, usando a mesma metodologia, a prevalência de saúde mental aumentou em quase 37%, chegando a 10,8%. E aqui uma coisa importante foi notar que esse aumento foi maior naqueles adultos jovens que estavam fora do mercado de trabalho, nas áreas urbanas e pessoas com abuso de álcool, tabagismo e sedentarismo. Nesse período, de 2015 a 2019, nós vínhamos enfrentando e continuamos enfrentando uma crise econômica muito dramática, que levou a muito desemprego, queda de renda, e aqui a gente pode ver em 2019 já o impacto dessa mudança da condição socioeconômica do país na saúde mental da população. Eu venho trabalhando já há quase 20 anos na produção de estudos que possam trazer estimativas de incidência e de fatores de risco para o primeiro episódio psicótico. Né? Esse aqui foi o primeiro estudo que nós fizemos,
é praticamente o primeiro estudo que tem uma estimativa de incidência de primeiro episódio psicótico no Brasil. Foi produzido no início do século XXI, primeira década do século XXI, e o que eu acho importante de colocar, que permitiu com que nós tivéssemos esse estudo, foi ter feito, como a Tânia colocou, o meu doutorado no Reino Unido, que me permitiu uma colaboração importante com o Instituto de Psiquiatria de Londres, e assim obter recursos bastante substanciais para realizar esse estudo de incidência de primeiro episódio psicótico em São Paulo, né? Isso foi muito importante porque nós obtivemos uma estimativa de 15,8 casos novos por 100 mil pessoas ano, muito abaixo daquilo que estava sendo observado em grandes centros urbanos, especialmente em Londres. Um estudo semelhante havia sido feito, que deu uma incidência de em torno de 50 por 100 mil. Né? A gente esperava que em São Paulo, uma das maiores megalópolis do mundo, tivéssemos uma incidência semelhante, mas ela foi muito mais baixa. Isso deu sequência a nós podemos participar, eu falei em redes de pesquisa, fomos convidados, mesmo estando aqui no Brasil, para participar da rede de pesquisa em esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, com um grupo europeu que envolvia mais de 200 pesquisadores e cerca de 50 instituições de ensino e pesquisa na Europa. E aqui nós conseguimos o financiamento na nossa agência estadual, a FAPESP, e pudemos, na região de Ribeirão Preto, produzir um segundo estudo de estimativas de incidência e fatores de risco para o primeiro episódio psicótico, que tem gerado trabalhos bastante importantes internacionalmente no sentido de trazer essas estimativas. Então, aqui nós tivemos a publicação das estimativas de incidência na Europa e em Ribeirão Preto, Brasil, e primeiro nós pudemos observar que, de fato, a incidência por idade em homens e mulheres ela tem esse padrão que a gente observa aqui no gráfico, e, mais importante, que a incidência ela varia demais, ela varia muito entre centros. Na Europa, em vários centros, cidades menores, com incidências como Santiago, na Espanha, Palermo, na Itália, Barcelona, já um centro urbano grande, com as menores taxas de incidência. Ribeirão Preto, aqui, com uma taxa de incidência semelhante à que nós tínhamos encontrado em São Paulo, um pouquinho maior, e os centros urbanos grandes, Paris, Amsterdã e Londres, com taxas de incidência muito maiores. Aí foi possível, na região de Ribeirão Preto, examinar a relação entre tamanho da população dos municípios, tínhamos 26 municípios, e a incidência de primeiro episódio psicótico. E o importante aqui foi que nós encontramos uma relação inversa entre urbanicidade e risco de primeiro episódio psicótico no Brasil. Então, isso mostrando a importância de ter estimativas populacionais, não só nos países ricos, nos países que têm mais condições de produzir esses estudos, mas quando a gente vai estudar em outras populações, é possível que a gente encontre situações distintas. E aqui, mais uma contribuição do ponto de vista de fatores de risco desse consórcio, que foi a possibilidade de estimar a contribuição do uso de cannabis, de maconha, na incidência de transtornos mentais, tanto na Europa como no Brasil, na região de Ribeirão Preto. E o que é interessante aqui é que o uso diário de cannabis com altas concentrações realmente está associado com uma incidência, um risco de transtorno mental de primeiro episódio muito maior, e
esse uso diário de cannabis de alta concentração, ele ocorre nos grandes centros urbanos da Europa e praticamente não está no Brasil, o que explicou, em parte, a diferença de incidência observada nesses diferentes centros. Eu vou concluir aqui com algumas considerações. Nós temos tido avanços significativos no Brasil, um número muito importante de estudos, principalmente produzindo estimativas de prevalência e de desigualdades, contribuindo para essa prevalência, mas também algumas coortes importantes, mas ainda precisamos avançar muito. É preciso, aqui no Brasil, no meu entender, que o SUS seja fortalecido e que haja uma modernização tecnológica, particularmente nos sistemas de informação envolvendo prontuários eletrônicos e bancos de dados nacionais que permitam, por exemplo, fazer algo como eu apresentei aqui, que foi feito no Reino Unido recentemente, em relação ao Covid e transtornos mentais. O nosso financiamento para a pesquisa continua muito abaixo e, infelizmente, nos últimos 2 anos, estamos passando, talvez, pela maior escassez de recursos para a pesquisa no país, incluindo saúde mental. E precisamos investir também dentro dessa linha na formação de jovens pesquisadores e de redes de pesquisa que possam contribuir para que nós tenhamos estimativas populacionais que ajudem tanto no planejamento do sistema de saúde como na prevenção dos transtornos mentais na nossa população. Eu encerro por aqui e agradeço muito a atenção de todos. Obrigada, professor Paulo. Realmente o desafio, a gente vibrou quando o senhor aceitou a temática e acho que trouxe importantíssimas contribuições para a gente analisar aqui. Muito obrigada, realmente, por aceitar o convite, por fazer uma apresentação tão bacana que nos ajudará. Obrigada. Vamos ver se a gente consegue um tempinho para debate, para a gente poder expandir alguns aspectos. Eu gostaria de chamar agora Darcy Neves Santos. Ela possui graduação em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é doutora em Epidemiologia Psiquiátrica pela Universidade de Londres, professora associada do ISC-UFBA, e tem foco em estudos epidemiológicos em desenvolvimento humano e saúde mental, com ênfase em crianças e adolescentes, desenvolvimento infantil na atenção primária, abordando serviços públicos de saúde mental instituídos pela reforma psiquiátrica. Então, Darcy, é com você. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui nesta mesa e eu fico muito satisfeita também pelo que ouço dos meus colegas. Então, justamente da primeira fala, né, do professor português, então, o dispositivo de saúde mental na comunidade toca muito de perto no que eu vou dizer, e do meu caríssimo colega Paulo Menezes, né, essas condições estruturais para que as estimativas ocorram, e uma fala importante que ele assinala, que é o fortalecimento do SUS, que é em cima do que praticamente eu vou fazer aqui a minha apresentação. Então, eu peço a quem está me ajudando, eu estou precisando visualizar isso aqui. Oi, Mércia? Olá, o pessoal que está com a apresentação de Darcy, poderia colocar a apresentação, por favor? Na tela, a senhora visualiza? Não está, não. Não está aparecendo para nós também. É o caso de eu tentar abrir aqui para não perder tempo? Por favor, Darcy, vamos ver se a gente vai. Eu vou abrir, então. Pronto, está aí, Darcy. Ok. Então, eu vou iniciar. Desculpa.
Certo. Então, a minha conversa, ela se destina a discutir a oferta de cuidado em saúde mental infanto-juvenil dos CAPs brasileiros. E o que eu direi são consequências de uma linha de pesquisa que se dedicou aos estudos populacionais em desenvolvimento e saúde mental. Neste sentido, eu problematizo considerando que, ao representar 12% da carga mundial de doenças, os transtornos mentais e de comportamento não são objetos de políticas de saúde mental em 40% dos países. Isso torna a conquista brasileira em relação da reforma psiquiátrica ainda mais relevante. Todavia, o respeito e reconhecimento histórico dessa conquista pode se somar à leitura crítica para fundamentar a sua consolidação e permanência. Eu indago se estão me ouvindo e acompanhando. Estamos sim, Darcy. Então, o hercúleo esforço da reforma psiquiátrica para desinstitucionalizar a assistência exigia a instituição simultânea da rede de equipamentos substitutivos e com capacidade para oferecer um cuidado em saúde mental que contemplasse extensão e diferenças do Brasil continental. Os desafios da nova prática no manejo do sofrimento psíquico. Todavia, essa prática compatível com pressupostos da perspectiva comunitária seria absolutamente necessária para a legitimação social da abolição do manicômio. Os CAPs, enquanto principal estratégia do processo da reforma psiquiátrica, demandam um esforço de pesquisa para compreender seu funcionamento, visando reverter o modelo asilar. Cabe uma interlocução sistemática entre saúde coletiva e saúde mental, na qual o saber epidemiológico ofereça sua contribuição para análise, compreensão e mudanças na reforma psiquiátrica em curso. Me filiei a este esforço a partir da implantação dos primeiros CAPs infantis, buscando registros disponíveis em bancos de dados oficiais para saber onde estariam estas unidades, que tipo de sofrimento for atribuído aos seus usuários e em que modalidade de cuidado se encaixava. Com os primeiros 1.456 sujeitos estudados, podemos observar o seguinte: apenas 7 de 32 CAPs infantis registraram dados no seu primeiro ano de funcionamento, que foi 2003. Então, restritos a São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná, que foram os locais a que estes 7 CAPs estudados pertenciam, encontrou-se 44,5% de transtornos do comportamento e emocionais, 14,2% dos transtornos do desenvolvimento e 5%, aproximadamente 6%, do retardo mental. Então, 3 achados que chamam a atenção, dado que os equipamentos foram providenciados visando os transtornos mais graves. Psicoses, portanto, psicoses, transtornos do humor e transtornos globais do desenvolvimento ficaram apenas com 19,4% dos diagnósticos. O tempo médio entre a primeira e última consulta, neste primeiro ano de funcionamento destes 7 equipamentos, foi de 5,3 meses. 49,3% se abrigou na modalidade não intensiva, que é aquela muito diferente do que se previa enquanto cuidado intensivo diário nas unidades. E apenas 10,5% esteve acobertado por a frequência diária no serviço,
ou seja, o tratamento intensivo. E, nesta primeira visão, com este número pequeno de sujeitos examinados, nenhum CAPS registrou transtornos devido ao uso de substâncias psicoativas. Eu considero esta a minha experiência piloto, no sentido de adentrar uma compreensão do funcionamento dos CAPs. Seguiu-se que, em 2013, isto todos os trabalhos de orientação, de mestrado e doutorado, nós identificamos 1.858 CAPs brasileiros, então um pulo bastante grande, dos quais 1.431 gerais, 219 destinados a álcool e drogas e 208 CAPS infantis. Então, dos 7 primeiros que eu estudei, podemos agora pular para 144, porque eles possuíam dados completos para a nossa investigação. E aí, podemos pensar sobre um perfil nacional de utilização dos CAPs, no período entre 2008 e 2012, através do exame de 837 e 68 mil registros analisados. Assim, foi observado que 68%, aproximadamente 70%, era de utilização masculina e a idade média era em torno de 11 anos. Os meninos chegaram com a mediana de 11 anos para os serviços, enquanto as meninas vinham mais tarde, aos 12 anos. E observou-se que 40% daquelas visitas aos CAPs eram em torno de 10 e 14 anos para ambos os sexos. A partir dos 15 anos, entre 15 e 19, o atendimento feminino aumentava, passava para aproximadamente 30%. Já os percentuais para meninas e meninos até 4 anos de idade não ultrapassavam 5%. Algo que me interessa porque a questão da saúde e o desenvolvimento infantil. Os 3 grupos que no meu piloto tinham se apresentado se repetiram aqui. Os transtornos do comportamento emocional, do desenvolvimento psicológico e o retardo mental, como sendo os mais frequentes. Daqueles considerados mais graves, os transtornos de humor chegaram em torno de 9,5%. E os transtornos esquizotípicos em torno de 6%. Surge, neste momento, com este maior número de CAPs, as primeiras questões decorrentes do uso de substância psicoativa, ainda pequenos, em torno de 1,8%. Nesse sentido, desculpa, acho que não. Dos detalhes deste perfil de utilização, no quinquênio analisado, nós podemos observar 215, 170 atendimentos foram para o desenvolvimento psicológico. E isso correspondeu a 5% para as habilidades escolares e 48% para os transtornos invasivos do desenvolvimento. E ainda, em um exame mais direto do grupo de diagnósticos dos transtornos do humor, observamos que o episódio depressivo foi o que predominou, em torno de 54,4%. O outro elemento que examinamos foi a oferta da modalidade intensiva do cuidado, que é a modalidade que permite o atendimento diário, dado que os equipamentos visavam a clientela com maior gravidade. Apenas 13% dos registros de atendimentos nacionais relativos ao desenvolvimento psicológico entraram nesta modalidade intensiva, enquanto 16% da modalidade intensiva estava vinculada a retardo mental.
algo que merece uma preocupação, porque o retardo mental deveria ter outro encaminhamento. E em torno, aproximadamente 13% desta oferta intensiva é que foi aos transtornos de humor. A partir daí, eu desenvolvo uma preocupação com a população infanto-juvenil e o uso de substâncias psicoativas, trabalhando com a população um pouco maior, entre 10 e 24 anos. Preocupada com a questão da proteção integral, institucionalização e a política de saúde mental brasileira. E procurava saber que impacto teria a política de saúde mental sobre hospitalizações psiquiátricas para adolescentes e jovens com necessidades pelo consumo de substâncias psicoativas. Essa foi uma questão que nos orientou. E buscava-se, portanto, efeitos da implantação dos CAPs sobre hospitalizações psiquiátricas de jovens com transtornos pelo uso das substâncias, no período entre 2006 e 2018. E procuramos cotejar cobertura por CAPs e taxas de hospitalizações destes jovens com transtornos decorrentes deste uso no período estudado. Os principais achados nos demonstraram que a implantação e expansão de CAPs conduzem à substituição do asilo. Todavia, é preciso atentar para condições favoráveis ao sucesso da política estabelecida. Dentre elas, um dos achados que se destacou é que a associação entre implantação de CAPs 24 horas e a redução das taxas de hospitalização ocorreu de forma significativa, tanto para transtornos pelo uso de substância, como para demais transtornos mentais e comportamentais. Este trabalho foi uma tese que foi defendida há 3 semanas atrás, e neste trabalho ficou muito claro, eu acrescento aqui Rosana Aquino, porque é alguém que conhece muito bem uma metodologia de examinar o impacto de políticas públicas em programas, né, e na assistência. Ela fez isso com o Programa de Saúde da Família e a diarreia. E a nossa preocupação aqui era compreender até que ponto a instituição da rede de CAPs no Brasil realmente diminuiu a internação psiquiátrica. São elementos iniciais, né, de análises descritivas de bancos de dados e que merecem ainda muito aprofundamento. Mas, ainda no descritivo, eu trago aqui este país, né, que de 2006 até 2018 azulou um pouco mais em termos da rede de CAPs. Mas o que importa refletir é: estamos, de fato, dando uma resposta para o cuidado em saúde mental nas suas vertentes distintas? Esta resposta precisa ser dada, porque o esforço da reforma psiquiátrica foi um fato absolutamente hercúleo, como eu mencionei, e nós precisamos da subsistência, consolidar o entendimento deste movimento, o entendimento desta política e como isso vai orientar o futuro. E assim, as minhas considerações finais, né, do que vimos nesses dados e de uma forma sucinta, a população negra e indígena ainda ausentes destas estatísticas. Os dados sugerem que haja melhoria na relação com outros equipamentos do SUS e melhor interlocução entre saúde coletiva e saúde mental. A interdisciplinaridade, incluindo o saber epidemiológico, precisam fundamentar investigações para subsidiar a continuidade da reforma psiquiátrica brasileira. Eu me inspirei em umas leituras que fiz e refiro aqui, Onoco Campos e Furtado, de 2016. E assim, obrigada pela atenção. Obrigada pela pontualidade britânica.
Você traz dados muito importantes para a gente pensar a rede, não é, Darcy? Vamos ver se a gente consegue ter algum tempinho para o debate. Muito obrigada. Bom, eu gostaria agora de chamar a nossa convidada, Sandra Fortes. Ela é professora associada de Saúde Mental e Psicologia Médica, da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, é doutora em Epidemiologia pelo IMS UERJ, coordenadora do grupo de pesquisa CNPq UERJ Saúde Mental na Atenção Primária em Saúde, e os seus temas de pesquisa focalizam saúde mental na atenção básica, somatização e dor, formação em saúde mental. Por favor, Sandra. Queria saber, boa tarde, bom dia, não, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu queria saber se o compartilhamento está funcionando bem. Está funcionando bem, perfeito. Então, eu queria agradecer muito a Carminha e a todos vocês pelo convite para falar sobre essa linha que a gente começou a desenvolver agora no laboratório, que são a busca de indicadores do cuidado em saúde mental na atenção primária à saúde. A gente tem que ter clareza de que o Sistema Único de Saúde, no que toca à atenção primária brasileiro, ele é o único no país, na sua estrutura, que é uma estrutura baseada no território, e não no número de pacientes atendidos nas unidades. Isso é muito importante, porque isso permite algumas abordagens que em outros países não seria possível. Então, vamos considerar aqui que, em média, na atual conjuntura, esse número pode ser um pouco maior, devido à desarticulação de alguns serviços e equipes. Nós temos em torno de 4.500 pessoas cuidadas por cada equipe, onde 2/3, de uma forma geral, são adultos. Então, a partir desse modelo brasileiro, a gente pode considerar a existência de uma demanda comunitária como a base epidemiológica, e não só a questão da demanda da busca de cuidado. A gente pode organizar o cuidado a partir das prevalências esperadas naquele território, como a estratégia de saúde da família já faz com a diabetes e hipertensão. E aí eu queria assinalar uma coisa importantíssima que a medicina de família aponta claramente, de que a atenção primária, o médico, por exemplo, da atenção primária, ele é um especialista nos quadros mais prevalentes. E a gente já teve estudos maravilhosos do Paulo e do professor Caldas de Almeida sobre essa questão da prevalência alta de transtornos mentais, E, além disso, por ele ser um trabalho comunitário de atenção primária, ele necessita fazer abordagens interdisciplinares, intersetoriais e comunitárias, além de coordenar o cuidado e... Espera aí que eu tive um problema aqui. Além de coordenar o cuidado e fazer a prevenção e a promoção em saúde, tá? Eu estou com problema no computador. Pronto, melhorou. Então, e também fazer o cuidado escalonado. Qual é a demanda maior da atenção primária, Seriam os quadros de alta prevalência, principalmente o sofrimento emocional e os transtornos depressivos ansiosos, o uso nocivo de álcool e a dificuldade de aprendizagem para a criança. No que se tange à demanda grave, seria o acolhimento e encaminhamento da crise e o cuidado clínico integral. Então, a integração com a rede especializada é fundamental. A coordenação do cuidado envolve busca ativa e também a coordenação da construção da rede integrada pelos cuidados colaborativos, tanto pelo matriciamento quanto pelo telematriciamento. Quais são os grandes desafios? A lacuna de cuidado, que o trabalho da Cláudia mostrou muito importante na depressão, com subdiagnóstico e falta de tratamento. A falta de intervenções psicossociais, lembrando que empoderar a população de baixa renda, que caracteriza a população cuidada pela estratégia, é parte desse cuidado, e o uso inadequado de benzos. Qual é o tamanho do nosso problema para cada equipe? Se nós temos 4.500 pessoas, 3.000 adultos, usando uma prevalência de 15% de transtorno mental comum, que é baixa ainda, ansiedade e depressão, a gente vai ter pelo menos 450 adultos, 10% para uso problemático de álcool e drogas, 300 pessoas,
3% para transtornos mentais graves e persistentes, 100 pessoas. Como tem comorbidade, a gente costuma trabalhar que cada equipe tem pelo menos 450 adultos com problemas de transtorno mental sob sua responsabilidade. Nós não estamos falando de crianças, nós não estamos falando de adolescentes nem de famílias disfuncionais. E é importante também que esses indicadores possam avaliar os cuidados colaborativos, o apoio matricial, né? Essa é a referência de cuidado em saúde mental para cada equipe. Então, como é que a gente vai avaliar, né? Então, quais são os objetivos da nossa avaliação, da nossa busca de indicadores? Primeiro, garantia de acesso, detecção e diagnóstico. Segundo, qualidade das intervenções terapêuticas, uso correto de medicação e presença de intervenções psicossociais, grupos e intervenções das práticas integrativas e complementares, como mindfulness. Terceiro, avaliar promoção e prevenção. A gente pode avaliar isso a partir do trabalho intersetorial, com escolas e com iniciativas comunitárias, tanto as igrejas e ONGs. E os grupos, de várias modalidades, terapia comunitária, artesanato, geração de renda, atividades físicas. É claro que durante a pandemia os grupos reduziram-se, mas isso vai retornar e eles têm uma eficácia muito grande dentro da cultura brasileira. Também a questão da avaliação da adesão da busca ativa e da integração com a rede, através do matriciamento e do telematriciamento e absorção pela equipe especializadas no modelo integrado de cuidado, porque a rede que importa construir é uma rede integrada com os cuidados colaborativos. Então, quais são os indicadores que a gente está trabalhando e que a gente está verificando que são possíveis, né? O indicador de garantia de acesso principal que a gente está trabalhando é o percentual da população detectada por aquela equipe na prevalência populacional esperada, que são dados disponíveis pela SUS, né? Na qualidade, o uso correto da medicação, que a gente também tem dados pelas farmácias. Eu estou trabalhando na realidade do Rio de Janeiro, que vamos dizer assim, que a gente tem farmácia com dispensação de psicotrópicos em todas as unidades da atenção primária. Então, seria a redução da prescrição de dispensação de benzos e aumento do uso de antidepressivos, neuroléticos e estabilizadores de humor. E também a presença de intervenções psicossociais, grupos, PICs e mindfulness, cujo indicador seria o número de intervenção realizados pela equipe. A promoção e prevenção seria, então, o trabalho intersetorial, como eu já disse. O indicador seria o número de atividades e tipos de atividades conjuntas. Do mesmo forma para os grupos, terapia comunitária, artesanato, geração de renda. Na adesão e na busca ativa seria o acompanhamento longitudinal da adesão a esse tratamento, com controle de abandonos e retomada de tratamento por busca ativa. E na integração com a rede, seria o número de consultas e VDs conjuntas, reuniões de equipe, discussão de caso, telematriciamento, avaliação de fluxo de pacientes pelos encaminhamentos direto e pelo CISREG. Bom, uma coisa importantíssima, que foi o que motivou eu conversar sobre esse tema com a Carminha, né? É que em 2021 foi feita uma mudança no registro do SUS, que é o registro nacional, que é adotado pelo Rio. O Rio ainda antes adotava outro sistema, que era um sistema português, o VitaCare. Alguns dos nossos estudos foram feitos no VitaCare, né? Mas é importante mostrar que essa nova modalidade do SUS, ela permite esse tipo de estudos, tá? Então, ela tem dois tipos de registro. Ela tem um registro na unidade, ela tem um registro no nível central. Tem alguns estudos, por exemplo, foi uma dissertação de mestrado profissional lá do Ceará, com o Maxilo, que seria usando o registro a nível central dos pequenos municípios. Mas a gente trabalha aqui no Rio nas nossas unidades, porque a gente trabalha numa área do Rio. É importante que, a partir dessa disponibilização desse registro, a gente comece a trabalhar com os gestores para a necessidade de reforço do registro correto. Isso é importante, por quê? Porque até hoje, embora o tratamento da diabetes e da hipertensão esteja dentro da produtividade da atenção primária, o cuidado em saúde mental não está. É muito, muito importante que a gente coloque o cuidado em saúde mental como parte da necessidade do reforço do registro correto. Tá? Então, o atendimento em saúde mental a gente consegue obter a partir do recolhimento das consultas que são registradas como consulta de saúde mental
e ela não precisa ser exclusiva de saúde mental, o registro pode ser saúde mental, diabetes, etc., a gente obtém o perfil dos CIDs. Então, a gente já tem um perfil dessa população atendida. O matriciamento com CAPs ambulatórios, NASFs, onde ele ainda existem, e outros profissionais das UBSs, eles vão ser procurados no registro de interconsulta, que é um outro registro presente no ESUS. A construção de redes resolutivas através de telematriciamento e de grupos de WhatsApp daquela unidade com as unidades de nível secundário, através do registro de teleatendimento. E o desenvolvimento das intervenções psicossociais na APS e na comunidade através de um registro que é o registro de atividades coletivas, que inclui vários subtipos, como reunião, grupos, educação e saúde, famílias, entre eles. Né? E há também uma aba de referência e contra-referência, que pode incluir tanto referências que passam pelo CISREC, como ambulatórios, como referências, como no caso da UERJ, que a gente faz um ambulatório de retaguarda, como para os CAPs que não precisam do CISREG. Então, a boa notícia que tem é que, a partir desse ano, a gente está com uma abertura de que a gente possa realmente desenvolver estudos bastante detalhados sobre o atendimento e o cuidado em saúde mental nas unidades. Né? Espera aí que aqui... tá. Então, aqui eu vou apresentar rapidamente alguns estudos. Né? Esse estudo, o primeiro estudo ele não foi publicado ainda, né? E que em 2013 a gente fez um estudo em 2 unidades, atendendo uma mesma comunidade de baixa renda no Rio. A gente pegou, vários desses estudos foram possíveis de serem realizados porque a gente tem uma ligação muito grande com vamos dizer assim, com a rede da 22, né, a rede da nossa área, né, e a rede da cidade, e também porque a gente pegou transições. Então, nesse momento, a gente pegou uma transição. A gente tinha na mesma comunidade, uma parte da comunidade atendida por uma UBS tradicional e uma parte com estratégia de saúde da família, com matriciamento por psiquiatra e psicólogo. Qual foi a metodologia? A gente foi para as 2 unidades e rastreou a população na sala de espera através da aplicação do Hospital Anxiety and Depression Scale até identificar 150 pacientes com ansiedade, depressão ou os dois. Informamos a direção da unidade por questões éticas, a gente entregou a lista de pacientes e voltou 1 ano depois para analisar os resultados. Né? Peraí, que está... Eu estou com algum problema aqui na passagem. Tá. Aí, o que a gente percebeu dos resultados? Na estratégia, houve um aumento significativo, ainda baixo, estamos lá em 2013, mas de 2,5 vezes a quantidade de casos detectados na UBS tradicional. A UBS detectava em torno de 9,1% dos pacientes foram detectados e a estratégia 25%. Uma coisa interessante é que houve aumento do acesso à consulta com o psicólogo e com o psiquiatra. O matriciamento permitiu maior acesso ao psicólogo e ao psiquiatra. E também um aumento do uso de outros psicotrópicos, principalmente antidepressivos, né, com uma redução proporcional do uso exclusivo de benzos. É claro que houve um aumento geral dos benzos, porque houve um aumento do consumo. Então, eu não sei se vocês conseguem ver minha seta aqui, mas olha a diferença da resolutividade. Na UBS, 8,2% ficaram sendo atendidos na UBS, enquanto que no PSF, 23,6% dos pacientes ficaram em atendimento ali. A presença, o acesso ao psicólogo pelo matriciamento foi de 5% na presença do PSF, não houve na UBS, também não pelo psiquiatra, que 7,9%, e não houve maior encaminhamento na presença do matriciamento, que é uma coisa importante, tá? Houve um aumento da resolutividade, né? O segundo estudo que a gente trouxe foi um estudo que foi publicado, né, esse ano no Saúde Coletiva, um estudo do mestrado da Joana Thyssen, com orientação da Maria Cavalcante e minha, na Rocinha, que é uma comunidade de baixa renda no Rio de Janeiro. Todos esses estudos são em comunidades de baixa renda. Mais uma vez, a gente teve uma oportunidade histórica de pegar um momento de transição. Então, em 2010, 2011, houve uma implantação de uma rede completa,
um CAPES, as redes da Estratégia de Saúde da Família e a UPA na Rocinha, né? Então, a gente fez um estudo de uma avaliação dos pacientes com esquizofrenia numa das unidades, né? Porque a gente também tinha acesso ao ambulatório. A gente tinha uma uma prevalência populacional esperada de 120 pessoas. Foram detectados no VitaCare 96 pacientes, ou seja, 80% dos pacientes esperados estavam detectados por estratégia, e foi feita uma pesquisa da trajetória terapêutica antes e depois dessa montagem dessa rede, 2005 e 2015. E o que a gente viu, então? Tá? A gente viu aqui que houve uma mudança desse perfil de tratamento do processo, né? Eu estou com dificuldade aqui, pronto. Em que você vê que antes de 2010 você tinha uma centralização do cuidado na emergência que despenca após a implantação da rede, né? A gente começa, então, ao CAPES assumir esse cuidado, mas o que é mais importante é o alto nível de cuidado da estratégia, tá? A redução de internações e de atendimento ambulatorial não aparece uma diferença significativa, mas o que é importante é o aumento da percentagem de população em cuidados integrados clínicos e uma substituição do CAPES do atendimento de emergência pelo CAPES. E, por fim, também, que é o que está vendo aqui, ó, uma queda da ida à emergência, ou seja, o cuidado do CAPES no território com a estratégia faz com que essa pessoa não vá procurar o hospital psiquiátrico. E, por fim, né, estou acabando já, é um estudo, que é o estudo que está indo agora, foi aceito para publicação no Caderno de Saúde Coletivo, de Saúde Pública, desculpa, é um estudo do perfil de atendimento de 2 unidades, novamente numa mesma comunidade, com matriciamento em 2 anos seguidos. E o que a gente percebeu? A gente percebeu que o transtorno bipolar não está sendo diagnosticado, que há uma baixa detecção de transtornos ligados ao álcool. Hoje em dia, no laboratório, uma das nossas pesquisas prioritárias é a questão do álcool, sendo que uma das unidades, em um dos anos, não teve nenhum registro de caso de dependência alcoólica, né, na população naquele ano. A detecção de esquizofrenia nessas outras unidades também se manteve em 80% da prevalência esperada, e de ansiedade e depressão de 50%. E uma coisa super importante é que o fator mais fortemente associado à melhora do cuidado em saúde mental foi a estabilidade dos profissionais da PS. Essa estabilidade com o matriciamento permite uma educação permanente, uma educação continuada, que modifica significativamente o cuidado, tá? E, para terminar, vamos falar aí do relato da médica, do comentário de uma médica, né, que a saúde mental está entre as áreas de maior resolutividade, o trabalho dela com matriciamento, que o tempo de espera despencou para 15 dias para atendimento psiquiátrico na área, tá? Quando nós tínhamos 95% da estratégia, e que um dos nossos centros de saúde, de uma população de 33 mil pessoas, 22 mil pessoas, nós temos 2.134 pacientes cadastrados, ou seja, 10% da população, onde, então, os profissionais podem trabalhar com listas de pacientes para acompanhamento de tratamento abandono, como no caso da diabetes e hipertensão. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Peço a todos que abram suas câmeras. Infelizmente, como a gente só tem 5 minutos, a gente não vai conseguir fazer um debate, mas cada um acho que vai poder fazer suas palavras finais. Eu acho que foram questões muitas, e eu vejo positivamente, né? Quando a gente fez essa provocação para o Paulo sobre como estão os estudos, a gente está vendo que mesmo com as dificuldades de dados que ele apontou, a gente está podendo expandir, as coisas estão acontecendo, né? Mesmo com a situação atual, que está colocado aí no contexto mais geral do país, né? Mas encontrar que os profissionais de saúde é um elemento extremamente importante, né? A fixação desse profissional
rede também aumentou nos últimos anos, acho que são questões que nos ajudam a ver positivamente. Então, eu gostaria de palavras finais, agradecer vocês muito, acho que são muitos insights que a gente vai poder aprofundar, e então deixo aí para vocês as palavras de despedidas. Professor José, vou começar com o senhor. Bom, as minhas palavras são sobretudo para vos dizer que eu visitei muitas vezes o Brasil quando trabalhava na OPAS e nestes últimos 15, 20 anos eu tive sempre a ideia que a experiência em saúde mental no Brasil era uma experiência interessantíssima e com muitas lições a dar para o resto do mundo. Nestes últimos anos, lendo jornais em Portugal, eu de vez em quando ficava a pensar o que é que estaria a acontecer no Brasil na saúde mental, e devo-vos dizer que hoje fiquei aliviadíssimo, porque vi que, primeiro, vocês continuam a fazer ótima investigação, e eu acho que o Brasil tem neste momento um capital de crítico a nível da investigação em termos da América Latina notável, que continua ativo, as apresentações foram excelentes e vejo que, sobretudo, continua a paixão e o ânimo por fazer coisas novas. E, sobretudo, não é só nisso, é que a apresentação da Darcy e da Sandra mostra que, a nível dos serviços, vocês continuam ativíssimos a fazer coisas novas, a avaliar aquilo que fazem, de maneira que o Brasil continua, apesar das dificuldades todas que vocês têm e da forma terrível como têm sido atingidos pela pandemia, é um exemplo também, vai dar para estudar muita coisa interessante, como é que vocês têm sobrevivido à crise que estão a viver neste momento. Obrigada. Por favor, Paulo. Foi realmente um prazer poder participar dessa conversa, dessas apresentações sobre epidemiologia e transtornos mentais, encontrar os colegas, ver o nível das colaborações. Realmente Darcy e Sandra trazem uma boa perspectiva para aquilo que tanto o professor José e eu colocamos do ponto de vista de poder ter mais elementos sobre acesso a serviço, né? Mas eu não posso deixar de fazer uma provocação nos últimos minutos, né? De que ainda continua, a saúde mental ainda continua como um tema muito, com um espaço muito limitado dentro da discussão da saúde coletiva e da discussão da epidemiologia, especialmente. Então, se a gente for olhar aí as mesas, todas as falas, nós podemos ver isso. Eu espero que a gente continue lutando, e Darcy, Sandra, e eu somos Carmen, que está aqui com a gente tem tentado expandir, mas eu acho que ainda tem um caminho a percorrer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Paulo. Acho que a gente está... Ótimo você dizer isso. De fato, a gente precisa aumentar o espaço de saúde mental na saúde coletiva. Vamos lutar para que isso se expanda, com certeza. Darcy, por favor. Obrigada. Eu, nos poucos minutos, quero dizer, para mim, é um momento de aprendizado. Eu gosto mesmo de ouvir os meus colegas. Eu gosto de ouvir as experiências, as coisas inteligentes que estão sendo feitas. E ainda, o que mais me interessa dizer nesse momento é que esse divórcio entre a reforma psiquiátrica e a reforma sanitária, que redunda no afastamento da saúde mental da saúde coletiva, precisa ser encarado. Não é possível, nesse trabalho nessa reflexão para conversar com vocês hoje, eu pude sentir um estranhamento, né? Como que a saúde mental ela tem uma especificidade indiscutível, seu objeto não pode ser confundido com os demais da saúde. Mas se vamos prestar serviços a uma população na visão pública, é preciso nos juntar.
E é preciso que possamos trabalhar com as referências quantitativas e qualitativas. E é preciso perder a paixão cega de defender algo sobre o qual não se tem evidência. Eu acho que sem esse apelo vai ser muito difícil ir para frente. E eu também agradeço a referência do professor José de que nós temos um potencial. Nós que conhecemos um pouco de outras realidades, o potencial brasileiro é imenso, né? E que, além do horror político do momento, nós temos também que ver entre os atores desses campos e criar um diálogo mais conjunto, né? Os indicadores de Paulo são simplesmente maravilhosos, né? Nada tem a dever a nenhum estudo internacional. Então, nós temos matéria-prima, nós temos pensadores. O que nos falta é decidir. Vamos levantar o potencial que este país tem. E o SUS, ninguém tem um, só nós que temos. Com defeito, atrapalhado, mas podemos modificá-lo. Muito obrigada a todos e todas. Belas palavras encorajadoras. Por favor, Sandra. 1 minuto só, Tânia, pode deixar. Primeiro, eu queria agradecer o que eu aprendi tudo, adorei o trabalho da Darcy, é muito feliz ver os CAPs fazendo pesquisas quantitativas também. E eu queria dizer simplesmente que o mais importante é a gente também entender o velho lema de que não há saúde sem saúde mental. E que então, a atenção primária é fundamental no cuidado à saúde, em geral, e no cuidado à saúde mental em especial. Eu acho que, Paulo, você pode ficar tranquilo que com esses novos registros, a gente vai ter novas formas de avaliar o cuidado em saúde mental na atenção primária. Foram boas notícias em 2021, apesar de todos os tempos difíceis que a gente passou. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Estaremos juntos aí em outros espaços, batalhando para a saúde mental, colar na saúde coletiva, na epidemiologia. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.